Capítulo 663. Depois de ouvir a pergunta de Anderson, Klein ficou momentaneamente sem resposta. Ele não poderia simplesmente dizer que havia saído de um sonho que se suspeitava pertencer à rainha misteriosa. Ele olhou friamente para o azarado caçador mais forte, levantou a mão direita e apontou para cima. É mesmo, Anderson Rude acenou com a cabeça em esclarecimento. O que você descobriu? Eu nem sei o que estou me expressando. Klein torceu discretamente o canto dos lábios e mudou de assunto. Ele disse em lembrança: conheci alguém agora há pouco. Não é alguém que conhecemos? Não é membro do futuro? A pessoa que saiu pela porta do fundo do corredor? Anderson de repente ficou animado. Esse sujeito não parece ser o caçador mais forte. Ele é como um repórter de notícias de última hora. Klein satirizou sem responder. Ele disse diretamente: ela me fez transmitir uma profecia para você. Ela? Que profecia? Anderson ficou um tanto confuso. Se eu estivesse usando minha identidade como Klein Moretti, teria respondido: desculpe, esqueci. Ela só disse isso uma vez. Enquanto Klein imaginava a pegadinha que não teria acontecido, disse com uma voz profunda: o perigo mais letal geralmente reside na vida cotidiana. Anderson ouviu atentamente enquanto soltava um suspiro. Isso é muito preciso. Eu estava bebendo cerveja e quase me tornei um idiota. Quem imaginaria que a maior parte do álcool no futuro é problemática? Ele ruminou por alguns segundos e perguntou, um tanto preocupado: é isso? Você esqueceu algum detalhe ou palavra-chave? Posso dizer que você está sendo provocativo. Klein ignorou Anderson Rude e caminhou até a entrada do salão de murais, onde olhou para Frank e Nina do lado de fora. De volta à biblioteca, ele foi repentinamente acusado de ser o herói bandido imperador das trevas pela rainha misteriosa. Isso inevitavelmente fez com que fosse colocado em um estado passivo. Depois, tentou despistá-la e não ser direcionado cegamente, portanto, permaneceu extremamente nervoso. Seus pensamentos estavam completamente focados no que ele deveria dizer em resposta, sem tempo para considerar todo o processo e descobrir os detalhes. Agora, finalmente teve tempo. Primeiro, o mais importante é entender uma pergunta. Que nível de compreensão a rainha misteriosa tem em relação à minha identidade e ao diário de Roselle? Sim. Ela acreditava que eu conhecia os meios de interpretar a linguagem criada pelo imperador Roselle, e não a linguagem em si. Embora a diferença de significado não seja grande, é o suficiente para provar que nossa identidade como transmigradores não é algo que ela tenha descoberto ou tenha alguma pista que aponte para essa conclusão. Senhorita Sharon não é uma novata que acabou de ingressar nos grupos do misticismo ou se envolveu em assuntos complicados. Ao conseguir que alguém falsifique uma identidade para mim, é impossível para ela divulgar para quem está fazendo isso. Além disso, a foto que forneci já era a imagem de German Sparrow. Isso significa que a rainha misteriosa não comparou Sherlock Moriarty a German Sparrow. Sim. Se já soubesse disso, como eu havia imaginado anteriormente, uma forma melhor de tratamento seria Senhor Imperador das Trevas Sherlock Moriarty. Isso teria causado um golpe em minhas defesas mentais que seria várias vezes mais forte do que se dirigir diretamente a mim como herói bandido Imperador das Trevas. Do ponto de vista dela, como ela reuniu informações úteis a partir de pistas dispersas? Ela sabe que o marcador é a carta do Imperador das Trevas. Consequentemente, o herói bandido Imperador das Trevas, semelhante a um espectro, e o estranho corpo espiritual que roubou a carta da blasfêmia do Museu Real estavam conectados. Mais tarde, o Rei dos Cinco Mares, Nest, apareceu de repente no arquipélago Horsted.
De acordo com a lei da convergência das características de Beyonder, ela adivinhou que o herói bandido Imperador das Trevas poderia ter aparecido em Baian e no arquipélago. Após suas investigações, descobriu a identidade familiar conhecida como German Sparrow. Então, a partir de sua trajetória idêntica às ações do herói bandido Imperador das Trevas, ela fez uma previsão e começou a persegui-lo. Ela se infiltrou no futuro e me observou de perto. Isto é lógico, mas há um certo nível de coincidências em tudo isto. O Rei dos Cinco Mares Neste aparece onde quiser. Talvez ele possa estar sentindo falta de uma determinada mulher do Teatro Vermelho e fez seu navio cruzar o mundo espiritual para entrar nas águas ao redor do arquipélago Horsted, ou talvez Baian tenha os ingredientes Beyonder de alta sequência do caminho do Imperador das Trevas que o atraiu. Não há como vinculá-lo diretamente ao herói bandido Imperador das Trevas. Claro, não é incompreensível para a Rainha Misteriosa fazer tal conexão. Talvez ela siga o princípio de estar errada, em vez de sentir pena de pistas importantes. Isso é um bom hábito, mas é simplesmente cansativo. Há também uma grande chance de ela não ter se concentrado em German Sparrow imediatamente. No entanto, com a reputação do aventureiro maluco German Sparrow se tornando mais proeminente nas águas do arquipélago Horsted e na cidade da generosidade Baian, ela mudou seus planos depois de ouvir o nome, e então chegou a uma conclusão preliminar. Ainda é melhor manter a discrição na vida. Felizmente, minha atuação finalmente chegou ao fim. Posteriormente, posso fazer desaparecer a identidade de German Sparrow. Klein examinou tudo e sentiu que havia entendido principalmente a raiz do problema. No entanto, ele teve outro pensamento e palpite. Foi assim que a Almirante das Estrelas Ketoa recebeu German Sparrow em seu navio. Ela fez isso de maneira ostensiva, como se tivesse medo de que o mundo não soubesse que o aventureiro maluco estava cooperando com ela. Talvez ela estivesse fornecendo um certo nível de pistas. Mais tarde, a Rainha Misteriosa veio e soube que era German Sparrow. Depois de descobrir a trajetória da minha atividade no mar, teve uma certa especulação. Em vez de tentar blefar, ela estava bastante certa. Klein colocou uma das mãos no bolso enquanto saía do salão de murais. Ele então foi direto para Ketoa, que estava fora do claustro negro. Ele planejava usar seu estado turvo para questioná-la. Neste ponto, realmente relaxou significativamente. Isso porque a Rainha Misteriosa claramente só sabia que German Sparrow era equivalente ao herói bandido Imperador das Trevas, e ele era um Beyonder que trabalhava para alguma figura importante. Não envolvia ainda mais segredos. Mesmo que ela tivesse conectado a perda da carta do Imperador das Trevas naquela noite ao detetive Sherlock Moriarty, que estava por perto, isso não seria um grande problema. Há muito tempo atrás, eu já equiparava Sherlock Moriarty ao mundo, e também igualava isso ao adorador do louco. German Sparrow é apenas uma extensão dessa identidade. Esta é a minha preparação para tais assuntos. Sempre acreditei que não deveria tratar os outros como retardados. Enquanto alguém estiver ativo, qualquer pista sobre sua trajetória e conexões sociais levaria à exposição. Portanto, preparei essa identidade com antecedência para essas pessoas inteligentes. Eu também obedeci estritamente a essas configurações, mesmo na minha vida cotidiana. E para o adorador de uma figura importante ter um conhecimento básico dos segredos de Roselle é completamente compreensível e aceitável. Está dentro dos reinos de uma outorga comum de uma existência especial. Você provavelmente nunca esperava que houvesse uma máscara sob a máscara. Em meio a seus pensamentos, Klein também sentiu que a ajuda da névoa cinza e sua cautela desempenharam um papel significativo.
Se ele não tivesse notado que foi observado por alguém com antecedência, enquanto instintivamente cumpria sua vontade, poderia ter convocado a mensageira sob a vigilância da rainha misteriosa. A mensageira sozinha pode não revelar nada, mas é preocupante que a rainha misteriosa possa ter uma maneira de rastreá-la e encontrar o Sr. Azik. A partir de seus paradeiros recentes, é possível que ela descubra minha identidade como Klein Moret. Klein atravessou um quadrado cheio de inúmeras flechas gigantes, saiu do claustro negro e viu Ketoa sentada ali enquanto abraçava os joelhos como antes. Ela estava olhando para o lindo pôr do sol. Klein saltou para a pedra e chegou ao lado das árvores murchas. Ele olhou para os magníficos edifícios na montanha oposta e disse de uma maneira aparentemente normal: Enas, você mostrou a ponte estelar para conectar o cais ao navio. Houve algum motivo oculto por trás disso? A cabeça de Ketoa se inclinou um pouco para o lado enquanto ela dizia: não vou te contar. Klein ficou momentaneamente perdido. Ele originalmente imaginou que a Almirante das Estrelas seria muito honesta no mundo dos sonhos. Ele nunca esperou tal situação. Claro, isso também era uma forma de honestidade, mas era uma personalidade honesta. Após 2 segundos de silêncio, Klein decidiu blefar. Você deseja usar este método para informar alguém que sou digno de atenção? Ketoa exalou e permaneceu sentada ali, abraçando os joelhos. Bastante. Foi principalmente para dizer aos outros que se algo sério acontecer ou se eu mostrar anormalidades óbvias, você será a primeira pista. Como esperado, Klein suspirou interiormente. Ele sabia que a Almirante das Estrelas tinha feito um truque tão barato para se proteger, mas como o louco, ele precisava puni-la por tais ações. No entanto, não posso usar esse assunto para agir. Parecerá que o louco protege demais seu adorador. Isso vai faltar bastante em termos de reputação. Sim, a Almirante das Estrelas deve ter feito mais do que isso. Posso tabular essas séries de ações como uma só e puni-la por elas. Klein rapidamente se decidiu. Não ficou tão perturbado com o que encontrou neste mundo de sonho novamente. Quanto à sugestão da rainha misteriosa, ele nem sequer considerou. O diário do imperador Roseli continha assuntos de sua transmigração e da terra. Se ele ensinasse a rainha misteriosa a ler chinês, ela descobriria esse ponto e faria suposições ainda mais críticas. Ela deve ter dúvidas sobre a figura importante que pode usar aleatoriamente o cetro do deus do mar, para que ela não tome nenhuma ação drástica. Se realmente houver algum assunto que precise da ajuda dela ou se ela tiver alguma queixa sobre mim, posso concordar em ajudá-la a traduzir algumas páginas importantes do diário que ela deseja saber. Mas definitivamente não vou ensinar chinês a ela. Sim, mesmo que eu traduza, será diluído com o uso de sinônimos. Só preciso manter os pontos principais. Dessa forma, ela não tem como fazer a engenharia reversa da linguagem. Klein retraiu o olhar e perguntou casualmente a Ketoa: há rumores de que você e a rainha misteriosa tiveram uma briga, mas não parece ser o caso. A expressão vidrada de Ketoa de repente mudou. Ela franziu os lábios e disse: que direito eu tenho de brigar com ela? Eu acabei de ser banida. Banida. Klein estava prestes a perguntar quando a luz ofuscante do sol brilhou quando ele acordou naturalmente. Olhando para o céu claro lá fora, ele enxugou a testa e murmurou silenciosamente para si mesmo. Que sonho terrível! Depois de lidar com sua melancolia, Klein saiu da cama e foi para o convés. Ele continuou sua observação e aguardou o aparecimento de sereias. Quase 1 hora depois, finalmente ouviu uma voz fraca e indistinta vindo de longe. Ponto.